tudo bem com você? Eu sou a Maitê Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está aqui, para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. No vídeo de hoje, trouxemos uma série de informações que você não pode perder. Acompanhe esse vídeo até o final e fique por dentro das mudanças no INSS. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim, você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? INSS pagará para menores sob guarda uma pensão. Supremo estendeu o benefício que só era concedido a quem é adotado ou tutelado. Por 6 votos a 5, os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiram estender o direito da pensão por morte a menores sob guarda. O advogado Anderson D. Tomasi Ribeiro, diretor da atuação judicial do IBDP, Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário, explica que, em 1997, uma lei sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, retirou os menores sob guarda da condição de possíveis beneficiários da pensão por morte em caso de falecimento da pessoa responsável. Com isso, o benefício só poderia ser pago a crianças e adolescentes que fossem adotados ou que estivessem sob a tutela do segurado morto. Não havia motivo nenhum para essa diferenciação. A própria Constituição fala sobre o melhor interesse da criança e do adolescente. Não pode haver distinção. Criança é criança, independente do vínculo. Foi um avanço bem importante nesse voto, diz o advogado. Ribeiro acrescenta que, no caso da tutela, os pais biológicos perdem o poder familiar. Já a guarda é menos radical. O pai ou a mãe que não possui a guarda do filho não necessariamente perdeu o poder familiar. Eles continuam sendo responsáveis pela criança ou adolescente em todos os aspectos jurídicos, explica ele. Apesar do julgamento já ter sido finalizado, Ribeiro explica que o Supremo ainda terá que decidir como fica a situação das crianças e adolescentes que perderam os guardiões depois da entrada em vigor da reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019. Isso porque a Emenda Constitucional 103, que oficializa a reforma, classifica que equiparam-se a filhos, para fins de recebimento de pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Ou seja, os ministros terão de especificar se a decisão também altera o texto da emenda ou apenas o da Lei de 1997. O INSS e a Advocacia Geral da União foram procurados para comentar sobre a decisão do Supremo, mas ainda não se manifestaram. Mudanças na pensão por morte. O que foi julgado? O STF decidiu que os menores sob guarda também devem ser beneficiários da pensão por morte. Esse grupo havia perdido a proteção legal após a lei aprovada em 1997 no governo de Fernando Henrique Cardoso. Entenda a decisão. A Lei 9.528 de 1997 modificou a Lei Geral sobre os benefícios da Previdência e passou a considerar que somente os enteados e menores tutelados equiparavam-se aos filhos como beneficiários na condição de dependentes do segurado morto. Ou seja, por não serem equiparados aos filhos, as crianças e adolescentes sob guarda não tinham direito à pensão em caso de morte do guardião. Por 6 votos a 5, o STF entendeu que os menores sob guardas devem ser equiparados aos filhos e, portanto, podem receber também a pensão por morte. O que ainda precisa ser resolvido? Se a decisão vale para os óbitos ocorridos após a reforma da Previdência, que entrou em vigor em 13 de novembro de 2019. Conheça as diferenças. Tutela
é concedida quando há suspensão ou perda do poder familiar pelos pais. O poder familiar é um conjunto de deveres e direitos que apenas os pais detêm sobre os filhos, e quando por algum motivo esse poder familiar é retirado dos pais, a criança ou adolescente é entregue em tutela para terceiros. Esse terceiro pode ser o Estado ou alguém da família. A perda do poder familiar pelos pais pode ocorrer por decisão judicial ou em razão da morte dos mesmos. A guarda é uma medida jurídica menos abrangente e radical do que a tutela. O pai ou a mãe que não possui a guarda do filho não necessariamente perdeu o poder familiar. Eles continuam sendo responsáveis pela criança ou adolescente em todos os aspectos jurídicos. Valor do benefício. Após a reforma da Previdência, o cálculo da pensão por morte mudou. Ele é de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado que morreu. Caso não fosse aposentado, o INSS paga 50% do benefício por invalidez a que ele teria direito, mais 10% do valor por dependente, incluindo o cônjuge, até o limite de 100%. Por exemplo, se a pessoa ganhava uma aposentadoria de R$2.000 e tinha 2 dependentes, a pensão recebida pela família após a morte será de 70% do valor do benefício, ou seja, R$1.400. Fonte: Mix Vale. Então, o que você achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Obrigada e até logo!